Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakan-Facuri e a gente vai falar como viver com tranquilidade. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Eu estava pensando outro dia de como eu me sentia com relação aos meus filhos mais velhos, que para quem não sabe, eu tenho 2 filhos mais velhos e 2 filhos bem mais novos, a diferença deles é bem grande de idade. E eu estava me lembrando de como eu me sentia com os meus filhos mais velhos, como eu tinha grandes preocupações com eles e tudo, e de como são as coisas hoje. Hoje eu sou muito mais tranquila, eu sei que eu posso confiar em Deus e que muitas coisas que não parecem tão certas, eu sei que Deus está cuidando, que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Mas de onde que vem essa tranquilidade? Muito normalmente as pessoas pensam que essa tranquilidade vem das circunstâncias. Então, quando está tudo bem, então eu estou bem e está tudo certo. Se você for parar para pensar e para raciocinar mesmo, você vai perceber rapidinho que as coisas não são assim. Que, na verdade, a nossa tranquilidade, ela vem da nossa confiança em Deus. Quanto mais a gente confia em Deus, mais tranquilo a gente fica. Porque se você confia em você mesmo, não vai demorar nada para acontecer alguma coisa que vai fugir do teu controle e você vai perceber que, na verdade, você não pode confiar em você mesmo e que você precisa de Deus. Isso significa que só vive tranquilo quem confia em Deus. E você só vai aprender a confiar em Deus quando você colocar toda a tua vida nas mãos dele. Você precisa ter essa experiência. Eu vou pegar um maior exemplo bíblico de alguém que fez exatamente isso, que resolveu confiar em Deus e que passou por isso, que é Abraão. Dá uma olhada no que diz Gênesis 22, de 2 a 5. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco, nós voltamos. É impressionante ver o nível de confiança de Abraão em Deus, né? Aqui, não sei se você prestou muita atenção, mas aqui Deus está pedindo então para ele pegar Isaque, o único filho dele que ele tanto amava, que ele demorou 25 anos para ver essa promessa de Deus cumprida na vida dele. Deus está pedindo para ele pegar o menino, então, ir lá e sacrificar o menino como sacrifício a ele, né? Como sacrifício a Deus. E Abraão, depois de ter vivido tudo que ele viveu, depois de ter achado, então, de ter seguido a grande ideia de Sara, de ter, então, tido um filho com a escrava dela, e ter visto que não era essa a vontade de Deus, agora ele tinha essa experiência de que ele podia confiar plenamente em Deus, de que ele podia confiar que Deus ia dar um filho para um casal de um senhorzinho de 100 anos e uma senhorinha de 90 anos. Ele tinha tanta certeza que na hora que Deus pediu para ele no dia seguinte saiu de madrugada, ele não esperou nem até amanhã, né? Nem até o amanhecer, ele saiu de madrugada, né, com o menino e com os funcionários dele, e ele foi para o Monte Moriá para sacrificar o filho dele, e ele ainda avisou para os funcionários, né, quando eles já estavam lá perto: olha, eu e o menino fomos até lá e depois nós voltamos. Ele tinha tanta certeza de que Deus ia fazer um milagre que ele falou: depois nós voltamos. E é exatamente assim que a gente deve viver. A gente, quando aprende que pode confiar em Deus, porque a gente já viveu isso uma vez, a gente vive esperando milagres. Ele estava aqui esperando que de alguma maneira ia acontecer um milagre, e aconteceu mesmo. Na hora que ele levantou o facão para matar o menino, um anjo apareceu e falou: não faça isso. E é assim que a gente deve viver, é assim que a gente pode viver. Mas a gente só vai viver isso se a gente tiver essa fé, se a gente der essa oportunidade para nós mesmos de vivenciarmos essas coisas. Eu acho importante falar sobre isso, porque se a gente não se abrir para esse tipo de coisa, você pode passar
uma vida inteira, né, como cristão, e não esperando esse tipo de coisa de Deus, não esperando a intervenção de Deus e não confiando completamente nele. Só que a sua qualidade de vida depende demais disso. A sua tranquilidade depende 100% disso. Mas como que você faz para ter essa confiança? Eu vou te falar. Primeiro você tem que ter muito contato com a palavra dele e você precisa orar muito a ele. Então, ore muito a Deus, porque quando você ora, você tem a tranquilidade de ter entregado a tua vida nas mãos de quem tudo pode. E quando você está sempre em contato com a palavra, veja muitos vídeos como esse, muitos. O quanto você puder ver de vídeos como esse, veja, porque isso é muito importante para a tua vida. E procure não ficar enchendo a sua cabeça com essas séries que tem, com esse monte de bobagem que você vê no mundo. Até as músicas, elas influenciam mal, né, a nossa vida, porque as letras são muito ruins. Mas procure evitar esse tipo de coisa e procure ter muito contato com a palavra de Deus, porque isso vai edificar a tua fé. Isso vai te ajudar muito a crer. Romanos 10:17 diz, né? Portanto, a fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. Então, é muito importante que você tenha esse contato com a palavra de Deus mesmo. Outra coisa muito importante para a gente falar é o seguinte: a visão de mundo dos seus filhos, se você é pai e mãe, ela vai ser muito parecida com a sua visão de mundo, especialmente se eles forem pequenos. Conforme a gente vai crescendo, vai ficando mais independente e isso vai diminuindo um pouco, mas um pouco, não completamente. E saiba que quanto mais você busca a Deus e mais você tem a tua fé como uma grande verdade na sua vida, isso é um plantio na vida dos seus filhos também. Isso vai fazer muita diferença na vida deles. Eles tendem a crer muito mais quando eles têm pais que são verdadeiramente crentes. E isso vai fazer com que eles não precisem vivenciar tantas coisas como você precisou vivenciar, porque eles já vêm com a fé que você está ensinando eles a terem. Então saiba que, além de você ter uma vida muito melhor também através da sua fé, você vai fazer com que os seus filhos tenham uma vida melhor. Por mais que muitas vezes, quando você fala de Deus, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, pode ter certeza que isso não é verdade. Aquilo está entrando. E quando eles veem que você crê, você pode ter certeza que a fé deles aumenta muito consideravelmente também. E por último, eu quero te lembrar que Deus trabalha primordialmente através da fé. Não é que ele só vai trabalhar através da fé, mas ele trabalha primordialmente através da fé. Ou seja, quem crê mais vai ver muito mais a ação de Deus. Tanto é que as pessoas que mais veem milagres são as que mais creem. Então não é que só vai ver um milagre quem crê, mas você tem uma chance muitíssimo maior de ver um milagre quando você crê. Então saiba que você também vai estar agradando a Deus e fazendo o que Ele quer quando você tem mais fé. Por isso que é muito importante você ter a disciplina de edificar a sua fé, de ler a Bíblia, de ver vídeos como esse, de ter muito contato com a palavra e principalmente de orar. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.